Um bocadinho. Oi, amores, graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar de um tema que é um tema bastante batido, mas é um tema bastante atual. A gente resolveu falar sobre dependência emocional e limites, que são dois temas que a gente já vem falando nas terapias, que a gente já vem trazendo. Mas hoje, o lugar que a gente quer se concentrar é nesse amar sem se anular. A gente entende que dependência emocional é quando eu dou um poder para o outro ou quando eu coloco o outro num lugar que ele não deveria ter. A dependência emocional é quando eu começo a viver como se eu dependesse do outro para tudo. E isso não é amor. Ou melhor, né? O que é o amor para cada um de nós? E a dependência emocional, ela não se dá só nos relacionamentos homem e mulher, ela se dá em qualquer relacionamento. Todo relacionamento onde eu entrego para a pessoa mais todo o poder que ela tem sobre mim, ou se eu tenho algumas falas, né? Ah, eu não vivo sem essa pessoa. O que ela fala é muito importante. Se o meu humor depende dessa pessoa, se a minha vida depende dela, isso chama-se dependência emocional ou codependência. Em contrapartida, a gente tem os limites, que a maioria das pessoas que sofrem, né, de dependência emocional ou de codependência são pessoas que não conhecem limites. E o que são limites? Limites são as regras internas e externas que nós colocamos em cada uma das relações que nós temos. Então, são regras que nós criamos. É aquilo que eu suporto, é até onde eu vou, é aquilo que eu dou conta, é aquilo que me faz feliz. E tudo aquilo que ultrapassa esse limite, ele deixa de ser limites. Geralmente, pessoas que são envolvidas na dependência emocional, ela não tem limite. Porque o limite é olhar para mim e me respeitar. A partir do momento que isso não acontece, eu não sou uma pessoa que coloca limites. A gente já falou que isso, que os limites ele tem muito a ver com a nossa paternidade. O limite tem muito a ver com isso. Com a forma como eu olho para o meu pai, com a forma como foram as minhas relações com o meu pai. É sobre isso. Então, só um ampassando sobre esses dois temas que a gente fala bastante. Porque hoje a gente quer focar no que é no amar sem se anular. E eu queria que vocês expandissem isso para todas as relações. E que enquanto a gente fosse falando, você fosse pensando nas suas relações, né? Relação homem-mulher, relação filho, relação pais, relação amigos, relação autoridades que a gente coloca, né, sobre nós ou que nós recebemos. Então eu queria que você fosse pensando em todo esse aspecto das relações. Quais são os limites que você estabeleceu, quais não são? Em quais situações que você percebe que você tenta manter um vínculo a qualquer custo? Então, eu queria que essas perguntas estivessem te permeando enquanto a gente vai falando aqui. E eu queria que você também pensasse o que é o amor para você. Qual é a definição de amor para você? Até onde que vai o amor, ou o que o amor pode fazer, ou o que é amar, ou até que ponto que a gente se entrega. Enquanto você vai pensando, vou pedir para Adri ler para nós 1 Coríntios 13, né, que é o versículo do amor, o capítulo do amor, de 1 até o 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não sustenta mal, não suspeita mal, não folga na injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é que esse tudo suporta vem para você? E eu acho muito interessante porque Deus disse para nós o que é o amor e o que não é amor. Quando a gente está falando de dependência emocional e de falta de limites, a gente está trabalhando exatamente do que não é o amor. E é muito interessante que ele fala, ó, o amor não é invejoso e ele não trata com leviandade, ele não trata de qualquer jeito, ele não se ensoberbece.
Tá vendo? Você tá errado, eu é que tô certo. Ele não se porta com indecência e ele não busca os seus interesses. Ele não se irrita e o amor não suspeita do mal. E aí você podia me estar me perguntando assim, tá, mas aí tá falando que o amor tudo suporta. Já pensaram nessa frase? O amor tudo suporta? Não parece que ele está falando que, em nome do amor, todas as coisas me são lícitas? Não parece que é disso que esse texto está falando? Que o suportar tudo é suportar os maus tratos, é suportar, sei lá o que, as agressões, é suportar muita coisa mesmo, é suportar. Só que esse suporte que Paulo está falando aqui é o dar suporte para. Porque amar, ele é uma decisão, ele é uma escolha que nós fazemos em liberar perdão quando é necessário. Em olhar para o outro e falar, olha, apesar disso eu posso. Mas, de novo, Paulo também está falando aqui sobre os limites. Porque se o amor é invejoso, ele não é amor. Então, esse é o limite. Se o amor me faz sofrer, e não me faz sofrer porque eu tenho dependência, mas me faz sofrer porque a pessoa não me entende, não me conhece ou não me trata bem, esse é um limite. Se a gente olhar para 1 Coríntios dentro dessa perspectiva que a gente está falando, Paulo está falando dessas duas coisas, do que é o amor, do que não é e de quais são os limites. E aí a gente precisa olhar para nós e ver até que ponto a gente suporta. Não suporta no sentido de aguentar todas as coisas, mas suporta no sentido do perdão. Estou falando aqui de um amor que deveria ser um amor consciente, um amor que deveria ser um amor racional, porque se amar é uma decisão, e se amar é isso que Paulo está falando, precisa ser algo suportável e consciente. E a dependência emocional, ela é um sequestro. E todo sequestro me tira da racionalidade. Ele me tira de quem eu sou, ele me tira do direito de amar. Ele me tira do direito de escolher. Tava até conversando com a Adri, a gente tava conversando um pouquinho antes da nossa interação aqui, e eu tava falando para ela, né, como é importante quando a gente tem relacionamentos onde a gente pode ser quem a gente é. Você pode ser quem você é nas tuas relações? Você tem o direito de falar para a pessoa, olha, isso eu não gostei. Desta forma não é legal. Esse jeito que você fala, o que você faz, me machuca. Ou eu me sinto desta forma quando você faz isso. E isso para qualquer relação. Você tem esta liberdade? Você tem amigos, ou você tem amores, ou você tem familiares aonde você pode? A gente estava lembrando de uma amiga nossa que ela fez falou alguma coisa para nós, né? E alguém perto dela falou: Nossa, mas não é legal falar isso. E aí essa pessoa virou e falou assim: Elas são minhas amigas. Para as minhas amigas, eu posso falar o que eu quiser. E isso me fez pensar que o limite das amizades, dos relacionamentos, é construído por mim. Não é algo que a gente conhece alguém e já coloca, mas é algo que a gente vai colocando a cada interação, a cada decisão, a cada processo. A gente até estava brincando, né? Porque em alguns momentos a gente faz, assim não, vai, desse jeito não é legal. A gente tem por hábito colocar esses limites. E os nossos amigos muito perto se sentem no direito de também colocar os limites. Isto é uma relação saudável. A relação onde a gente pode ser quem a gente é. E nós não estamos falando de sincericídio aqui, nós estamos falando de quais são os seus limites. Você já estabeleceu os seus limites? Você já olhou para você e estabeleceu que tipo de coisas você suportaria numa relação e que tipo de coisas você não suporta? Que situações ou que atitudes roubariam a sua paz dentro de um relacionamento? Você já parou para pensar nisso? E é muito importante. Muitas das vezes a gente acha ou acredita que só o fato de ter alguém ou ser escolhida por alguém, quer por uma amizade, quer por um amor, já basta. Mas o que a gente tem que olhar é que tipo de sentimento ou de qualidade de sentimento eu estou disposta a receber. Porque quanto menos você gostar de você, quanto menos você se identificar como ser humano, como alguém com direitos, com alguém com escolhas, quanto menos você souber disso, menos qualidade de relacionamento você vai querer, você vai exigir.
Quanto menos você se conhecer, mais lixos de relacionamento você vai aceitar. Aí muitas vezes você vai se questionar e falar: Nossa, mas eu só arrumo tranqueira, não arrumo uma amiga legal, não arrumo. Tenho dedo podre para homem. Mas na verdade, o dedo podre é que a sua identidade ainda tá podre. Essa é a verdade. Porque quanto mais limpa, quanto mais forte, quanto mais você se conhecer, mais delimitado vai ser esse amor. Mas aí você fala, nossa, mas eu não vou ser egoísta? Não, você vai ser sábio. Se você é a média das pessoas com as quais você se relaciona, que média você é? Porque não se iluda, os seus relacionamentos vão moldar muito quem você é. Vão moldar a forma como você fala, a forma como você pensa, a forma como você reage. Então, é muito importante você ver que tipo de relacionamento? Ou para você o fato de simplesmente ser escolhida para ser amiga, para ser esposa, para ser namorada, para ser o papel que você quiser, basta. A escolha para você já basta. Ainda que esta pessoa vai te usar, ainda que você seja apenas uma muleta, ainda que você morra dentro deste relacionamento, para você basta. Isso pode ser em todas as áreas da sua vida. A gente não está falando só de relacionamento amoroso, mas muitas vezes é relacionamento com o irmão, irmão de sangue. Muitas vezes é um relacionamento com pai e mãe. Muitas vezes é um relacionamento com amigos, com pessoas do trabalho. Porque é você que vai determinar que qualidade de relacionamento você vai ter. A única pessoa que você pode controlar é a si mesmo. O outro, nunca. Mas deve ter todo o domínio sobre você. Quando você tem domínio sobre você, você vai gerir literalmente na soberania de quem você é tudo o que você sente, o que é. Você tem direito a receber amor decente, de verdade. Tá bom, muitos disseram que sim. Você exerce esse direito? Você tem a liberdade de selecionar de fato quem se relaciona com você? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é eu quero pessoas e permito pessoas que tenham um certo proceder, um certo caminhar, um certo falar, um determinado caráter. Isso é ser seletivo? É. Tem problema? Não. Agora, quem eu influencio já não é mais problema meu, é quem se permite ser influenciado. O meu problema é gerir quem está. Boa noite, Donizete, bom tê-lo novamente. O meu cuidado é gerir quem vai me influenciar, quem vai determinar, porque a nossa identidade ela é moldada, ela é destruída por quem está ao nosso redor. A gente tem a ideia, a igreja cria uma ideia de que o crente ele precisa ser tolo. Ele precisa, nesse texto, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus sofreu tudo por um objetivo, ou não? Mas ele sofreu tudo que ele precisaria desnecessariamente. A sua vida tem um objetivo claro pelo qual você sofre? Ou você sofre apenas porque você quer ser aceita e amada ou amado? Jesus sofreu porque ele queria ser amado? Não. Ele sofreu porque ele queria ser aceito? Ele sofreu por uma causa, não foi? Você sofre pelo quê? Pelos relacionamentos. Ou Grande porque, parte. né, a gente transforma os relacionamentos numa causa. E é uma causa pessoal. Quando você faz isso, você literalmente está dizendo e implorando por qualquer tipo de relacionamento. Aí, quando você se vê literalmente usado ou usada, como você fica? Você é alguém que tem um amor maduro?
Quer saber se seu amor é maduro? Você tem a liberdade de dizer não. E se tiver e o outro não gostar, você fica em paz? Porque às vezes a gente até fala, mas o outro não estar em paz mexe com a gente. Isso também é dependência emocional. Isso Por também quê? é. Deixa eu Porque trazer algumas frases aqui, só para a gente conceituar algumas coisas, que talvez, assim, quando a gente fala de dependência, fica meio. Parece, mas ninguém é tão importante assim para mim. Deixa eu trazer algumas frases que talvez elas vão fazer a gente entender um pouquinho mais o que é dependência emocional. Olha só. Eu faço tudo pelo outro, mas me sinto cada vez mais vazio ou mais vazia. Isso é dependência emocional. Eu tenho medo de desagradar e de, por causa disso, ser deixado. E aí eu faço tudo de novo para que o outro me aceite. Eu me violento, eu acabo com os meus limites, eu destruo a minha identidade, mas eu faço tudo para que o outro olhe para mim e fale que eu sou uma pessoa legal e que vale a pena. Outra frase, eu aceito coisas que me machucam para não perder a pessoa. Sempre que o foco do amor tiver na resposta que o outro vai me dar, que não seja a resposta do Senhor, eu tenho muito de dependência emocional. Uma outra frase. Eu vivo emocionalmente em função da resposta do humor ou da presença do outro. Uma outra frase aqui. Quando o outro se distancia, eu desmorono por dentro. Fortes essas frases, não é? Só que muitas vezes a gente fica pensando em dependência emocional, mas eu não dependendo de ninguém. Só que às vezes o nosso comportamento no dia a dia vai mostrando isso e a gente nem percebe. Todas as vezes que eu me sinto vazio, eu tô fazendo tudo. Ó, e vamos de novo, né? Não é só com relação a pessoas, podem ser com situações também. Eu faço tudo, mas no fundo nada disso tem valor, porque eu não me sinto valorizada. Eu me adapto tanto que eu já não sei mais o que eu quero ou quem eu sou. Faz sentido essas frases para vocês? E isso é muito sério. Todo sentido. A religião faz isso com a gente. A religião faz a gente se curvar cada vez mais. Quando Cristo nos ensina uma outra forma. Não quer dizer que você não vai amar, mas você vai amar com qualidade. Você vai amar a ponto de não permitir que a doença do outro se expanda em você. Porque toda vez que você determina limites para a enfermidade do outro, para a ferida do outro, você está impedindo que aquela ferida no outro cresça, tanto nele quanto em você. Mas para isso você vai ter que identificar. Para isso você vai ter que olhar para você e saber, de fato, se você tem estofo para aguentar a rejeição do outro. Você tem estofo para lidar com a rejeição? A rejeição, ela só vai existir em você se ela tiver um fundo de verdade. Se essa ferida, de fato, ela encontrar em você, seja ela um pinguinho que for. Quer vencer a rejeição? Tenha perfeita convicção da aceitação de Deus por você. Quer vencer a rejeição? Saiba que você foi uma escolha de Deus e que Ele não vai mudar por nada, nada que você faça. Nós fomos uma decisão consciente do Pai. Nós, lá em João, você vai ver que você foi um presente que o Pai deu a Cristo. E isso não muda, não muda. Quer vencer essa dependência? Entenda que o Pai te escolheu e te entregou para Cristo. E Cristo, de maneira alguma, vai te lançar fora. Tanto que ele fala, Pai, lá em João 17, Pai, todos aqueles que tu me destes, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. E a essa oração, ela abrange aqueles que estavam com Cristo, como aqueles que viriam, como nós. Quando ele dá o, quando ele faz o inventário para o Pai, nós estamos lá. Nenhum de nós vai se perder. Só Judas se perdeu. Nós não. Cristo não vai te deixar. Esta é uma convicção que você precisa ter. À medida que você vai crescendo nessa convicção de identidade, a resposta do outro
vai apenas agregar, não vai ser a única que existe em você. A dependência, essa necessidade de ser aceito, é porque você ainda não se aceitou. Você tem o seu 100% de ok? Você gosta de quem você é? Ainda no seu pior dia? E mesmo que eu seja 100%, porque a gente não sei se a gente se ama 100%, mas assim, você precisa aprender a valorizar quem você é e aceitar isso. E uma coisa muito interessante é que toda vez que a gente coloca, porque assim, ó, é muito interessante quando a gente vê Jesus com os discípulos, em nenhum momento ele deixou de colocar limites. Quando Pedro falou algo contra o ministério dele, ele falou para trás de mim, Satanás. Tava na cara do cara. Não tava que nem a gente que muitas vezes vira o rosto para falar para não ofender o outro. Jesus não tinha problema de ser quem ele era e estabelecer os limites dele. E nem por isso ele deixou de ser amado. E uma coisa muito importante é que quando a gente começa a se amar, a ser leve no processo, muitas vezes tem muitas coisas que a gente não aceita. Só que o nosso não o outro também muitas vezes não vai aceitar. E uma coisa importante dentro disso que a Adri disse, é assim, ó, a tua identidade. Ainda que você não se aceite 100%, mas você precisa entender que quem é curado, cura. E muitas vezes o não do outro, ele não gostou, ele não gostou das suas atitudes, porque até então ele fazia tudo o que ele queria, porque dependência emocional é ser manipulado. A dependência emocional e a manipulação, elas caminham muito juntas. E quando você começa a pôr limites, normalmente quem tinha poder sobre você não vai gostar. Ele vai ficar bravo. Mas o limite que você estabelece para você muitas vezes gera cura para o teu entorno. Porque a partir do momento que você se posiciona, que você se respeita, o outro também se respeita. E se você é um presente do pai para o filho, qual o teu valor? Qual o valor que você tem? Se Cristo olhou para você e entendeu que morrer por você e por nós valeria a pena, por que que a gente precisa se diminuir para caber no desejo, na expectativa do outro? Porque quando eu deixo de ser quem eu sou, eu tô fazendo o que o outro quer. Gente, assim, ó, quando a gente fala do outro, a gente não tá diminuindo as pessoas, não é sobre o outro. Terapia nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Porque o outro só faz até onde eu deixo fazer. A não ser que seja um cárcere privado, uma coisa muito mais séria, são as nossas mazelas, as nossas feridas que nos permitem ser aprisionadas. Eu lembro de um salmo que Davi falou para Davi fala para Deus, né? Me tira, tira a minha árvore, tira a minha alma do cárcere. Porque que ele dependia dos irmãos dele é tão importante que ele estava encarcerado. E quantas vezes a gente fica encarcerado pela opinião do outro, pelo desejo do outro? De novo, a gente não está diminuindo o outro, a gente só está querendo que cada um de nós seja o melhor Cristo que pode ser. Faz sentido isso para vocês? Há também o papel do algoz. Há também aquele que está do outro lado, que é o que faz com que o outro tenha que se diminuir para que você caiba nele. É aquele quando você tira dele o direito também de existir, porque nós podemos tanto estar no lugar de vítima como de algoz. É você olhar para você e você precisa ser maior que o outro. O outro pode ter vida além de você? A sua melhor amiga ou seu melhor amigo pode ter um amigo? Ou você pode, você tem que ser apenas o amigo dele? Vamos, vamos ver. A sua esposa pode ter um amigo? O seu marido pode ter um amigo? Ou uma amiga, né? Na verdade, a sua esposa pode ter uma amiga? E o seu marido pode ter um amigo além de você? Ou vocês têm que ser o único? Porque há níveis de amizade. E eu preciso entender isso. Você tem essa liberdade? Você dá essa liberdade para alguém? No relacionamento, seja ele qual for, de amizade, de parentesco, de casamento, as pessoas são livres quando se relacionam com você? Ou elas têm que dar a resposta que você quer, Na hora. do jeito que você quer? Você permite? Houve um momento que eu caminhava com uma moça que eu gosto, ainda gosto dela, ainda me relaciono com ela, só que hoje num nível mais baixo. Nós temos a mesma profissão. E um dia ela virou para mim e falou assim: "Me empresta o seu CPF para eu refinanciar meu carro?" Eu disse para ela: "Eu vou pensar." Essa minha querida virou
um auê. Não precisa, vou resolver de outro jeito. Eu falei, tem algo errado aqui. Se eu não posso ter o direito de decidir se eu assumo uma dívida ou não, então nós temos um problema, Houston. E aí eu entendi que, na verdade, eu era mais amiga dela do que ela era minha. E aí, o que que eu faço? Reduzo o grau de permissão. Ela entrou num outro grau de permissão. Por quê? Porque assim, você vai caminhar, você vai se manter minha amiga, mas com uma permissão mais reduzida. Vou mudar o assunto, vou começar a te tornar um pouco mais distante, mas não quebro a relação. Só mostro para você que estão perto de mim, a ponto de você achar que tem a liberdade de pedir o meu CPF e ainda me negar o direito de pensar, essa liberdade você não terá mais. Você não terá mais a liberdade de chegar tão perto de mim. Isso diminui a ela? De maneira alguma. Só que determina agora como eu me porto. É só isso. É isso que vocês precisam olhar para entender. As pessoas abusam de você ou você é o abusador? Porque tudo isso se refere a feridas. Tudo isso é a sua identidade que está fragilizada, ainda não está formada. Veja se você não mescla o que é uma religiosidade com aquilo que é uma deformação. Porque isso é muito comum a gente fazer. Olhar a religião nos faz querer não pensar. Você não tem mais o direito de pensar ou decidir. Todo mundo anda desse jeito, você vai andar deste jeito. Quando Cristo falou, peraí, ó, eu estou na contramão. Cristo veio na contramão de toda a religiosidade, quando ele lidou com o sistema judeu. Quando ele veio e ele quebrou a ponto de aquele sistema não reconhecê-lo como Messias. Quanto mais você estudar a palavra, mais livre você vai ser para ter a sua identidade. Quanto mais de Cristo você conhecer, mais a sua identidade é formada, mais saudável você é. Quanto mais saudável você for, melhores serão os seus relacionamentos. Porque você ama, mas não se anula. Você tem o direito de se manter firme e íntegro dentro de qualquer relacionamento. E ó, de novo, dentro de qualquer relacionamento, seja ele de amizade, seja ele de relacionamento íntimo, seja ele de coleguismo, seja ele qual for. Pergunto, você pode colocar limites, por exemplo, no seu pai e na sua mãe, para aqueles que ainda os têm? A Vivi disse, depende. Aí a gente já nos deparamos com o quê? Com um pequeno probleminha com mamãe ou papai. Pequeno. Por quê? Porque nós podemos colocar limites em qualquer um. Se esse amor me fere, se esse amor quer me destruir, se esse amor ele é abusador, qualquer, eu posso dizer não. Mãe, amo o pai, amo a senhora ou o senhor, porque eu chamo os meus de senhor e senhora. Amo, mas não, mãe. Quando eu era criança, até aceitava, mas agora não dá mais. A senhora quer me amar assim? Para mim já não dá mais. Vamos melhorar. É até uma forma de curar os nossos pais. Hoje eu vejo a minha mãe, ela é muito mais sadia do que quando me criou. E eu lembro que muitas vezes eu precisei dar muitas respostas ríspidas a ela. Mas todas as minhas respostas ríspidas foram também moldando. Hoje a minha mãe, por seja qualquer motivo, ela entra em contato e fala: Ora comigo, me ajuda nisso, faz isso comigo. Por quê? Porque ela reconheceu, e muitas vezes, eu lembro de uma situação que foi muito séria. Ela estava reclamando de Deus, literalmente. Eu solteira, tudo, né? Ela estava reclamando de Deus. Eu falei, mas sabe de uma coisa? Se Deus não presta, faz o seguinte, serve o diabo e toca a vida. Ela olhou para mim e falei, mãe, porque se Jesus, que é bom, muito bom, a senhora está reclamando, quem sabe o diabo sirva. E aí isso fez ela pensar, fui simpática? Não, porque eu não sou muito simpática. Mas eu comecei
E ela começou a pensar, e eu não vejo mais a minha mãe nessa postura de reclamar do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes esse choque, olha, mas eu só não quero falar mal de Deus, é falar para outra pessoa, porque para mim não vai servir, não dá mais. Hoje a minha mãe é uma fofura, tem muitas coisas, tem o amor dela que ainda me machuca, tem o amor dela que ainda me machuca, mas eu começo a colocar literalmente limites neste amor. Você é livre? Não quer dizer que acerto sempre? Não, não. Às vezes eu erro com ela também. Verdade. Como muitas vezes ela também. Mas há coisas que não dá mais. Eu cresci. Você cresceu? E outra coisa importante quando a gente está falando disso é assim, ó, não é porque você não consegue lidar que você também não vai se relacionar. Porque uma das coisas que é muito séria para nós que somos cristãos é nós fazemos parte de um corpo. Relacionamento é quem somos. Nós não temos o direito, como cristãos, de ser uma célula separada do corpo. Não é isso que Paulo fala. Nós somos o corpo. E toda célula, ela serve para o corpo. E isso é tão sério, então assim, não é porque a gente não consegue pôr limites, não é porque a gente sofreu dependência, não é porque a gente foi machucado e magoado, que a gente vai simplesmente se isolar dentro do processo, porque eu entendo que nós aqui somos todos cristãos, e se não formos de qualquer jeito, nós precisamos nos relacionar. Eu lembro de um livro que eu gostava muito do Harold Robbins, que ele falava, ninguém é uma ilha. E para nós cristãos isso é muito mais sério, porque a comunhão para nós ela é muito importante. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. E essa comunhão não é só estar na igreja, nos cultos ou quando a gente está a serviço do reino. Não, essa comunhão é estar junto mesmo. Essa comunhão é a nossa com o Espírito Santo, é a nossa com o Pai, é a nossa com o corpo. Então, assim, não é porque eu fui magoada e eu não sei se alguém aqui não foi magoado em algum momento da sua vida por alguma amizade, eu penso que é impossível a gente não ser magoado, porque frustrações fazem parte da vida. No mundo tereis aflições. Se Cristo, que era Cristo, foi machucado pelos amigos íntimos dele, por Judas, por Pedro, por que nós não seríamos? Se aqueles que deviam recebê-lo como amigo não receberam, né? A gente tem lá a parábola das bodas, que o noivo não foi recebido no casamento, as pessoas não queriam ir no casamento do noivo. Com a gente não vai ser diferente. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente não se relacionar. Aliás, esse é uma da. A gente precisa entender que essa é uma das grandes astutas ciladas do inimigo para nos isolar. Uma das coisas que Satanás geralmente gosta de fazer é nos isolar dentro do corpo para que a gente morra. Porque assim, ó, eu preciso do outro. A palavra diz, é bom que sejam dois. Se um cair, o outro levanta. Se um tá com frio, o outro esquenta. É importante. Tem coisas que a gente só vence na unidade. Tem situações que a gente precisa vencer que é só no corpo. Tem orações que são nossas, são particulares, são coisas nossas com o Senhor, que é feito no nosso quarto, com a porta fechada. E ok. Mas tem coisas que eu só venço com a unidade. Eu preciso do amém. O que dois ou mais concordarem na terra, está concordado no céu. Onde dois ou mais estiverem reunidos em nome dele, eles lá estará. Entende isso? Então a gente precisa olhar para nós, para as nossas feridas também. Porque talvez a gente já tenha. Gente, eu não sei se alguém já passou essa vida sem ser manipulado em algum momento sem ser menosprezado, humilhado, eu acho muito difícil. Porque nós lidamos com pessoas e toda pessoa ferida fere, mas toda pessoa curada, ela cura. Por quê? Porque ela põe limites. Porque ela fala para o outro assim, não, desse jeito não, comigo não, desta forma não. Isso, se a pessoa quiser ser curada, isso é muito bom para o corpo, porque isso faz com que a gente seja mais unido. Nós estamos aguardando a volta do Messias, e essa volta precisa ser por uma igreja que a si mesmo se atavia. E se ataviar é olhar para si, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar, precisamos ver aonde que a gente está, como é que estão as nossas amizades, como que estão os nossos relacionamentos. A gente tem amigo? A gente tem dificuldade de ter amigo? Nós temos pessoas que nós confiamos para ser nossos parceiros de oração? Tudo isso eu preciso olhar, porque tudo isso faz parte de quem eu sou, mas faz parte do corpo também. Então, o machucado não pode me isolar das pessoas. Porque assim, ó, nós também machucamos pessoas. Porque, como a Adri disse, uma hora eu sou vítima, outra hora eu posso ser algoz. Ou eu posso estar fazendo os dois papéis ao mesmo tempo. A gente, infelizmente, tem essa capacidade. Só que quanto mais eu me permito ser curado, quanto mais eu me permito ser chacoalhado pelo Espírito Santo, quanto mais forte eu vou sendo. E aí, mais eu aprendo a lidar com esses relacionamentos. Faz sentido isso para vocês?
Vocês têm alguma dúvida ou alguma colocação sobre esse tema? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver quem que é. A Karina colocou, Ah, disse que ela começou a colocar limites e ela ah. acabou ficando sozinha. E hoje ela tem dúvida se ela continua colocando limites ou se ela se permite ser manipulada. Então, na verdade, a gente precisa colocar limite. Às vezes, Karina, a gente não dá tempo do outro também se entender esses limites. E a forma como eu coloco os limites, né? Porque eu lembro quando eu fazia pós em psicodrama, minha professora falou que às vezes a gente, quando quer colocar limite, a gente vira um sincericida. Que é aquela pessoa que mata com a palavra. A palavra diz que na nossa palavra está o dom da vida e da morte. Como é que a gente colocou os limites? Ou talvez aquelas pessoas não fossem o melhor círculo, mas como você foi tão machucada, você não quer mais se abrir para outras pessoas. E é muito interessante porque, assim, ó, quando eu conheço alguém, a maioria das pessoas me conhecem da igreja, né? Das aulas, das pregações e tudo mais. E aí eu tenho uma frase muito recorrente que eu ouço, as pessoas falam assim, ah, eu queria te levar para casa. Eu queria ter você na minha casa. Eu sempre ri e falava, gente, vocês vão me conhecer melhor. Vocês conhecem só uma faceta. A cara da minha irmã abençoada aqui do meu lado também não é desse jeito, né, Tem Adriana? alguns dias, se vocês quiserem, eu dou. Assim, ó, a gente faz um rodízio, combinado? Aluga, pelo menos. Aluga. Aluga, E, aluga, ó, aluga, é aluga, aluga. igualzinho com ela, tá? Tem dia que eu Combinado. A dou. Vivi disse que eu posso ficar na casa dela. Alguém me adota, por gentileza, que eu tô me sentindo abandonada. E eu ouvia muito isso das pessoas, porque as pessoas projetam na gente coisas que elas não conhecem. Né? Porque assim, quando eu tô dando aula, eu sou uma pessoa, quando eu tô pregando, eu sou outra, quando eu tô aqui na terapia, eu sou outra. São os papéis que eu desenvolvo. Mas no meu dia a dia, eu sou uma pessoa normal. Mas eu tenho por hábito, quando conheço as pessoas, eu falo assim pra ela, ó, eu já vou te falar uma coisa. Em algum momento da nossa caminhada, eu vou te machucar. Em algum momento da nossa caminhada, eu vou ser quem eu sou e você não vai gostar. Então, se você está querendo caminhar comigo, entenda, em algum momento a gente vai se machucar. Porque isso é relacionamento. É muito ruim quando a gente entra numa relação que a pessoa te coloca lá no alto. É horrível, porque daí você tem que caber naquela expectativa. Então, eu sempre quebro. A pessoa me conhece, ah, eu falo, "Tchau", não sei o que ela fala, querida, quer caminhar comigo? Vai saber, eu sou dura. Eu sou direta, eu sou uma bênção em nome de Jesus. E a dia que é bênção completa, assim, ó. Então, se você quiser caminhar comigo, parte do pressuposto que eu vou te machucar. Se você estiver disposta a me perdoar, a gente caminha junto. Esse é o meu limite. Esse é o meu limite. Eu já tô avisando pra pessoa que isso vai acontecer, porque ela vai me machucar também, gente. A questão é, nós vamos ser maduras a ponto de olhar pra isso, se perdoar e continuar caminhando? Essa é a pergunta. Então, toda relação, se eu colocar os limites no começo, fica mais fácil. E dá tudo E certo. não vai ser fácil colocar limites, porque vai exigir de você. Mas à medida que você for colocando, você vai ver que você vai gostando muito mais de você. De repente, os seus limites são apenas pequenos, mas saiba quais estão te violentando. É simples. É só você olhar para você e saber: isso aqui me violenta, isso aqui me agride, isso aqui me machuca. Automaticamente você vai começar a agora entender por que que eu permito que uma pessoa sempre seja ríspida comigo. É coisa simples. As pessoas podem responder muito ríspidas a você, isso te machuca. Você pode perguntar para ela por que você está falando comigo nesse tom. Permita que a outra pessoa se justifique. E aí você vai ponderando. Vai exigir de nós inteligência emocional. Quanto mais inteligente e emocional você for, mais fácil vai ser para você lidar com conflitos. E isso você não está diminuindo o outro. Isso você não está fazendo com que você se empodere o outro. Muito pelo contrário, você está trazendo os dois em pé de igualdade. Quando eu tenho o outro no mesmo pé de igualdade, eu permito ser transformado e eu permito transformar também. Vocês têm alguma colocação? A Thalita fez uma colocação aqui. Ela falou que nós suportamos por causa do sonho que projetamos. Isso é muito sério. Expectativa é um negócio muito ruim para relacionamento e a gente faz isso. A gente põe o outro lá no pedestal. Ou por causa do tempo que passou. A questão do tempo é porque geralmente foi um relacionamento que eu olhei para o outro, achei o outro maior do que eu e não coloquei limites. Eu fui deixando ele fazer o que ele queria. Só que assim, ó, todo relacionamento muito antigo, para eu colocar limites é muito mais difícil. Porque o outro vira para mim, ué. Não reclamou até agora? Tá reclamando agora? O que que mudou? É muito mais difícil. Mas acontece, só que aí o outro vai ser mais, ele vai estrilar mais dentro dessa relação. E eu vou ter suporte para olhar para o outro e falar assim, é verdade, a partir de agora a gente precisa mudar.
Porque todas as vezes que você tem esse comportamento, eu me sinto assim. E é interessante quando a gente fala para o outro que o comportamento dele faz eu me sentir. Porque uma coisa é falar, caramba, Thalita, de novo você tá fazendo isso? Você tá achando que você é quem? Isso é uma coisa. Outra coisa é quando eu viro pra Thalita e falo, Thalita, todas as vezes que você se coloca desse jeito, você faz eu me sentir muito pequena. Será que você poderia, por favor, fazer de um outro jeito? Será que dá pra gente negociar esse jeito de fazer as coisas? Porque você faz eu me sentir pequena. E isso me incomoda na nossa relação. A gente tem como a gente conversar e melhorar isso? Percebe a diferença? Meu tom muda, as palavras mudam. Eu não tô falando que, não tô falando de quem o outro é. Eu tô falando que um comportamento dele gera um comportamento de dor em mim. Geralmente, esse tipo de relação ajuda muito na comunicação. Mas, de novo, quando é alguém que tem muito tempo, ele vai estrilar. E ele tem direito de estrilar, porque eu nunca fiz nada, mas eu não sou obrigada a manter as coisas do mesmo jeito. Pior é quando a pessoa gosta quando você fala isso. Ah, é muito difícil a pessoa gostar. É muito difícil. Aí é um nível de crueldade que eu não quero acreditar que a pessoa tenha. Eu não quero acreditar. Porque se a pessoa tiver esse nível de crueldade, aí é só Cristo na causa. A gente precisa orar de um outro jeito. Mas também pode ser que eu enxergue assim, porque essa pessoa, eu tenho tanta coisa para lidar com essa pessoa que eu já não consigo mais ver o lado bom. Tem coisas que nos machucam tanto que quando eu olho para o outro, eu não vejo o lado bom. Eu só vejo tudo que é ruim. E isso é muito sério. Porque olha só, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele, do teu coração, que procede as fontes da vida. Às vezes nós vamos olhar para o nosso coração. Toda vez que eu aponto um dedo para alguém, eu tenho um monte apontado para mim. E eu preciso tomar cuidado. Uma das coisas que eu venho aprendendo com o evangelho, quanto mais a gente mergulha no evangelho, mais eu tenho aprendido uma coisa, e eu acredito com a minha irmã também. O Senhor, muitas vezes, não está preocupado com o que eu estou fazendo, mas Ele está preocupado pelo motivo pelo qual eu estou fazendo. E isso está muito sério. O Senhor sempre olha para o nosso coração. Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. O Senhor sempre pensa coisa boa, mas o nosso coração ele é corrupto. E aí eu tenho que tomar cuidado com esse sentimento. Eu tenho muita dificuldade de me relacionar com pessoas em geral, mas estou tentando mudar isso. Em nome de Jesus, Carmen, que o Senhor traga isso. Muitas vezes a gente traz mágoas passadas. É, eu já conversei com pessoas na terapia, na minha terapia particular, né? Que a pessoa não consegue se relacionar porque às vezes ela teve um relacionamento ruim com a primeira amiga dela. Ou às vezes os pais não deixavam essa criança se relacionar com outras pessoas. E ela se acostumou a ser tão sozinha que trazer alguém para o círculo de intimidade é muito difícil. Ou então essa pessoa ouviu tanto que os outros iam machucá-la que ela tem dificuldade. E aí, quando eu estou nesse processo de fazer novos amigos, ou de pedir amigas para Cristo, ou de ter amigas em Cristo, preciso pedir para o Espírito Santo, Senhor, o que está no meu coração que eu não consigo fazer amizade? Quem que eu preciso perdoar? Porque eu preciso perdoar um primeiro amigo, minha mãe, meu pai. É muito sério isso. Deixa eu ver o que o Rafa colocou aqui, ó. Pior que é verdade mesmo. Eu sou assim, qualquer coisinha eu brigo, fico reclamando, mas não mudo nada. Não mudar nada é muito sério, porque assim, ó, quem reclama, clama para que alguém faça o que ele precisa fazer. Só que só eu posso mudar meus posicionamentos. Eu sou responsável por mim. Eu sou responsável pelas pessoas que estão do meu lado. Eu sou responsável. E aí é muito sério. Deixa eu ver. Foi a Carmen que colocou aqui? É. O Rafa. Não, o Rafa não. O Rafa já foi. Gente. Quem? Ah, tá. Tô passando pela situação, minha irmã mais nova nunca revelou que tinha ciúme de mim com a minha mãe. Depois que ela faleceu, ela me disse que tinha ciúme de mim. Se afastou. Pra você ver como a dor é dela, dona Hilda. Como a dor é da sua irmã. Ela podia ter tratado isso com você. Mas aí ela falou, ó, se afastou. E aí é tentar e, tipo, liberar perdão, não sei, né? Pedir pro Senhor dar um caminho, porque sempre tem um caminho. Mas se ela já falou, é porque ela quer resgatar. Ninguém fala pra gente coisas que a machucam se ela não quiser resgatar o relacionamento. Porque senão ela podia guardar isso pra ela e ficar com ela. Como ela trouxe isso à tona, ó, veio à luz. E se veio à luz, é porque tem forma de resgatar. Dá um tempo, talvez ela precise organizar isso, ou então faz um primeiro momento, manda um oi, como é que você tá? Muitas vezes a gente precisa dar um primeiro passo e deixar a pessoa ver. Mais alguma coisa, gente, vocês querem falar? Tá. A gente pode dar lição de casa, então, que todo mundo está aí? Animados para fazer lição de casa? Oi, Pra. Boa noite para vocês. Tudo bem? Tudo bem, manhã? Tudo bem, graças a Deus, e você?
tudo vai bem. Então, eu só queria comentar, você sabe disso, né? Quando eu te tirei do pedestal, nosso relacionamento melhorou muito, Sim, verdade. porque era pesado para você, era pesado para você, né? E agora a gente Muito. pode ficar um tempão sem se ver, um tempão sem falar, mas quando a gente se encontra, parece que a gente foi ontem ali e voltou. Ficou muito mais Verdade. leve, ficou muito mais intenso, ficou muito mais verdadeiro, ficou muito, muito, muito bom. Te amo, Mas Pra. você Te precisou olhar amo, pra minha mim como uma manhã. pessoa normal, né, Agdinha? Que enquanto eu E entrei no papel foi, de foi, mãe, ficou muito difícil, né? foi. Enquanto eu não saí É, desse lugar, a gente não conseguiu. E glória a é. Deus que a gente venceu isso. Graças a Deus. Também te amo. Glória a Deus, né? Beijo, meu Mas eu amor. não E tiro como meu foi, berço do seu Donizete, lado. quando você saiu do local? Você se sentiu culpado? Você se sentiu bem? Como você administrou isso? Comigo? Comigo? Oi, é comigo? Com quem você É, tá falando, você André? mesmo, com o Donizete. Ah, chegaram com a Águida, Ele então colocou tá. no chat aqui, ó. Me afastei, lutei durante muitos anos tentando resgatar relacionamento com um amigo. É, ele Sim, achou que eu não foi eu ia que, ler, eu li. foi eu que coloquei. E como É, foi? eu passei 10, 12 anos. Aliás, é um amigo meu desde a infância, né? Hoje eu tenho 50 anos, ele tem 52. E durante muitos anos a gente trabalhou juntos. Só que chegou um momento em que eu comecei a, como vocês colocaram, né? A gente começa a estudar a palavra, a gente começa a se aproximar mais de Jesus, a conhecer mais sobre essas questões, né? Então a gente começa a enxergar o mundo como Jesus enxergava, né? Eu acho que eu posso dizer desta forma. E esse relacionamento, o ambiente onde eu me encontrava, era um ambiente que as pessoas não aceitavam você falar de Jesus, né? Você falava alguma coisa de igreja, você falava de alguma coisa de Jesus, as pessoas debochavam, faziam piadas. Então, eu vivi muitos anos nesse ambiente. E aí, em reunião aqui, em conversa com a esposa, a gente entendeu que esse ambiente não cabia mais para nós, né? E aí nós decidimos efetivamente nos afastar deste ambiente. Faz um mês que eu me afastei deste ambiente. E graças a Deus, assim, a nossa vida está totalmente diferente, a nossa casa está totalmente diferente, a nossa alegria é diferente. Por muito tempo eu tentei, como que eu posso dizer, é assim, tentei mudar o ambiente, mas aí eu percebi que acho que tem ambientes que a gente não faz parte, né, desse ambiente. Você tenta, você luta, você fala de Deus, mas parece que em alguns ambientes você não consegue moldar, né, mudar, enfim. E aí eu acho que o mais louvável aqui para mim, para minha família, foi afastar desse ambiente. Foi uma decisão importante que nós tomamos, né? Há impactos financeiros, né? Decisões importantes que a gente acaba tomando, mas eu entendo que assim o dinheiro ele é importante, sim, claro, ele é necessário para as nossas vidas, né? Para que a gente possa ter tranquilidade de administrar, de seguir os nossos caminhos. Mas eu acho que a paz eu acho que ela fala mais alto e sim, eu estou muito feliz com a decisão, né? O ambiente na minha casa foi completamente mudado e a gente está vivendo assim dias maravilhosos. E a questão do dinheiro, agora a gente corre atrás, não tem problema. Graças a Deus estamos com saúde, né? Enfim, acho que era isso. Glória a Deus. Acho que eu colaborei um pouquinho com a reunião. Glória a Deus, bastante. Oi, Cláudia, pode falar.
Cláudia saiu, né? Ela levantou a mão. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ina, agora? Me ouve? Sim. É o fone de ouvido que não estava deixando. Essa semana que passou, eu acho que eu consegui botar limite numa sobrinha minha, porque ela estava narrando problemas sérios que ela está passando, só que eu vi que ela estava já gerando, assim, tomar algumas decisões que eu falei que... Aí eu comecei a aconselhar. Eu acho que aqui tu não mexe, não. Mexe aqui, faz assim, mas, tipo assim, para dar ela opções para ela pensar, né? Para ela não ficar tão crua, já que ela compartilhou. Aí, assim, resumindo, porque a gente está com hora, depois de um tempo das coisas que eu aconselhei, ela foi super grossa. Preciso de soluções, não estou precisando de opinião, sei lá, uma coisa esquisita. Aí ela falou de um jeito assim, bem ríspido. Falou não, que esse pessoal não fala, escreve, né? Aí, nisso que ela escreve essa coisa esquisita, aí eu falei, opa, tá esquisita a coisa. Aí eu escrevi assim, bem séria, assim, eu escrevi assim, eu falei assim, achei essa sua fala aqui bem delicada. Tudo bem, fique bem. Aí ela já veio com o papinho de querer falar alguma coisa de áudio. Aí eu escrevi, não vou escutar o seu áudio. Aqui eu já impus o meu limite. E foi o que eu fiz. Mas assim, eu tremia, gente. Eu tremia. Aí eu, ai meu Deus, mas sabe, eu falei, não, chega, que isso, que grosseria é essa? Eu não mereço isso, não. Foi isso. Não é fácil paralisar a impostora, não, Cláudia. É difícil botar limite nas relações. Nossa, e é normal. O primeiro não, ele parece que a gente está matando a pessoa, mas o não é algo extremamente libertador e poderoso. É claro que, né, é um não com jeito, mas é isso que você falou. Não gostei da sua fala. Indelicado. E não sou obrigada. Isso é se autorrespeitar, né? Isso é muito importante. Sua comunicação não violenta, perfeito. Perfeito, ó. Fala Amém, amém. parabéns, Cláudia. Amém, amém, amém. Mais alguém? Responda, não fala todos os dias. É, mulher pode, tá, gente? Eu vou deixar claro que as esposas podem, porque é outro nível de não, né? Outra coisa. Mais alguém quer comentar sobre o assunto? Quer falar mais alguma coisa? Senão podemos encerrar? Não? Então, acho que encerramos, Drica. Vamos. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar. Muito obrigada. Obrigada pelo privilégio que nós temos de nos assentar aos teus pés e ver o Senhor falar. Sabemos que é uma terapia, mas sabemos que nesta terapia o teu Espírito tem toda a liberdade de nos olhar e nos permitir nos enxergarmos. Eu sei, Pai amado, que muitos aqui, neste momento, olharam para si e falaram: Nossa, eu realmente preciso melhorar minha identidade. Eu realmente preciso crer mais no amor do Pai para a minha vida. Eu preciso entender que eu sou uma escolha do Pai para Cristo. Senhor, que o teu Espírito encontre cada vez mais a liberdade em nós de nos revelar Cristo, porque à medida que Cristo cresce em nós, a nossa identidade é transformada. O eu destruído e envolto em pecado, ele morre. Para que a natureza, a vida de Cristo seja manifesta em nós. Meu Senhor, que a cada dia nós possamos olhar para nós e entendermos que somos frutos de uma escolha tua. Foi uma decisão racional, Pai. Não foi no emocional, não foi no susto que a obra redentora nos alcançou. É verdade que o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor disse isso: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e escolhi para dar fruto, e este fruto permaneça. Essa foi uma decisão, e este é o nosso propósito, Senhor, que a cada dia nós frutifiquemos a tal ponto de modificar vidas, porque o Senhor modificou a nossa. Senhor, nós somos agentes de mudança. E nós precisamos entender isso, que nós somos. À medida que eu permito que o meu eu em Cristo seja transformado, automaticamente eu coloco o outro no lugar porque eu fui para o meu lugar. Senhor, nos ajuda.
Nos ajuda a não sermos tão dependentes de opiniões alheias. Nos ajuda a não depender do amor do próximo para nos amar. Nos ajuda a olhar e a enxergar que o outro precisa de ajuda, e muitas das vezes a ajuda que ele necessita é o limite que eu vou impor a ele. Meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda a entender e ter um amor maduro, um amor que olha para o outro e respeita o Deus que também ele carrega, Senhor, mas também que exige que o outro respeite o Deus que há em mim, que é o Espírito Santo também. Senhor, muitas das vezes nós amamos o próximo e esquecemos que somos amados do Pai, que somos dignos de respeito, que somos dignos, sim, de receber a melhor educação, o melhor tratamento, a melhor atenção, Senhor. Nós temos direito de existir e temos direito de ter uma vida plena. Senhor, nos ensina a cada dia mais a entender que o amor do Pai é aquele que realmente faz toda a diferença em nós. Nós anelamos viver a identidade que Cristo nos entregou. Nós desejamos manifestar em todos os relacionamentos. Pai, quanto mais de ti eu tiver, mais da tua manifestação eu vou ter, Senhor. Como disse o Danizete, há ambientes que nós iremos mudar. Há ambientes que nós teremos o discernimento de que não nos cabe, Senhor. Que nós possamos mesmo entender que há pessoas que são dignas de nós, mas há pessoas que não são, Senhor. E isso não diminui nada o outro, só engrandece quem de fato a minha identidade tem sido para mim, Pai amado. No nome de Jesus, nós queremos nos amar, para que nós possamos amar o próximo de maneira muito melhor, para que nós possamos honrá-lo, porque nós nos honramos primeiro. Pai, nos ensina. O Senhor é aquele que pode nos visitar na profundidade do nosso ser. O Senhor é aquele que pode nos pegar pela mão e nos mostrar o caminho com tanta leveza, mas com tanta grandeza, Senhor, que o nosso eu é transformado de maneira tão natural que quando nós percebemos, nós já somos. Senhor, que isso seja uma realidade para cada um de nós, Pai. No nome do Senhor Jesus, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor virá e fará manifestações fenomenais, ainda que pequenas, mas magníficas para nós, Pai. No nome do Senhor Jesus eu clamo e já te agradeço, porque eu sei que o que eu era antes desta terapia não permanecerá mais, porque o Senhor trouxe clareza, a manifestação do teu Espírito e o discernimento pelo caminho que eu devo trilhar. Muito obrigada por esse privilégio, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém. Podem me dizer qual foi o capítulo e versículo da palavra de hoje, né? Eu peguei 1 Coríntios, peguei um tá. pouquinho atrasado. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Coríntios Tá aí no seu negócio. 13, do 1 ao 7. Lição de casa. Para você que tem dificuldade em impor limites, escolha um limitinho pequenininho, como a Cláudia. A Cláudia escolheu um limite, colocar não na sobrinha. Escolha um, não precisa ser o grande, por favor, não vá para o grande, mas vá para um pequeno. Veja aquilo que você consegue administrar naquilo que você entendeu hoje. E comece a exercer esse limite. Combinado? Beijo, povo. Até Boa sexta que semana. vem. Bom final de semana. Amém. Beijo, beijo. Até sexta, povo. Ou até terça. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Vamos entrar,